depois retirada dessa forma rigorosa. Pela experiência nenhuma, porque muitos alunos não estavam prestando atenção adequadamente ou deixando que estava. Também não vai ser assim, tá? Então, vocês têm que tentar, vai lá, lava o rosto, toma um banho, volta para a aula, mas tem que estar ligado, tá? Apaga o Arthur para mim, por favor. Vamos lá, vamos começar? Meu nome é Heloísa e para dar continuidade do que eu comecei falando semana passada, eu comecei dando continuidade no exame físico sobre palpação da coluna. Para revisar, a gente consegue palpar o processo espinhoso de C1, de C2 a C7 e a gente palpa o processo transverso de C1. Eu expliquei a forma, né, colocando os dedos aqui atrás, a gente palpou o processo espinhoso. As vértebras de C3 até C7, a gente palpa o processo espinhoso, as massas articulares e os processos transversos. A gente palpa sentado ou deitado. A importância clínica é a verificação de dor, se a pessoa tem a coluna um pouco rodada, caso o processo transverso você sinta mais do lado direito ou do lado esquerdo do que do outro que você está sentindo simultaneamente. De estrutura óssea foi isso que a gente fez. A gente começou vendo as estruturas musculares que foram o esternocleidomastóide e os escalenos. Eu expliquei semana passada que a musculatura muito profunda que a Thalita mostrou sobre a estrutura da coluna cervical, a gente não consegue palpar, porque é uma musculatura profunda, a origem e inserção delas são exatamente nas vértebras, então a gente palpa a musculatura mais superior, que fica mais visível e fácil de palpar, né? Que no caso é o esternocleidomastóide, que é um dos mais importantes, porque ele é flexor, inclinador do homolateral e rotador contralateral. E os escalenos, que são inclinadores homolaterais. Então a gente palpou aquele dia, eu mostrei na Beatriz, que a gente tem a porção external, a porção clavicular, a gente palpa o ventre, as bordas dele, o tendão conoide, que fica aqui pertinho da incisura jugular. Para achar os escalenos é importante você identificar o esternocleidomastóide primeiro, porque uma referência para achar os escalenos é a borda posterior do esternocleidomastóide, e aí você vai colocar a mão atrás da borda posterior do esternocleidomastóide e pedir para a pessoa fazer a inclinação. Quando você resiste aqui na região da cabeça, você sente ele saltar na sua mão. Vocês podem fazer em vocês mesmos, sim, ó. Que vocês fazem assim para vocês verem. Aí vocês vão fazer contraído e relaxado. E o anterior ele é próximo da porção clavicular, o médio posterior você vai subindo para cima em direção ao processo, como é o nome disso aqui que eu falei semana passada? Mastóide, que é uma referência para a gente palpar o processo transverso da cervical. Aí hoje eu não mostrei ainda o trapézio e o elevador da escápula. O trapézio faz a extensão da cervical, quando o ponto fixo é a escápula. Quando o ponto fixo é a cervical, ele faz a elevação da escápula. Quando o ponto fixo é a escápula, ele faz a extensão da cervical. Ele é um músculo que é mais palpável, né? Ele é mais superficial, e os demais extensores da cervical fazem parte do complexo dos paravertebrais, que faz a extensão de toda a coluna cervical. É muito difícil da gente palpar porque eles são profundos. Aí, para palpar o trapézio fibras superiores, a gente faz uma resistência na cabeça do paciente e pede para ele levar a cabeça para trás, força. E a gente palpa essa ação bilateral dele, inclusive, a gente palpa aqui dos dois lados. A origem dele é abaixo aqui da base do occipital, e ele se insere aqui em alguma estrutura do ombro, as fibras superiores. E a gente palpa dessa forma. O elevador da escápula, que ele é um potencial, ele auxilia nesse movimento de inclinação. Então é importante a gente saber, pelo menos conhecer esse músculo, a estrutura dele, porque caso ele esteja tensionado ou ele esteja com alguma deficiência, ele pode impedir que a pessoa faça essa inclinação da cervical. Apesar de que ele não é, a ação dele não é inclinar a cervical, é inclinar a escápula, né? A gente sabe, ele começa aqui atrás, a origem dele está bem aqui, ó, a gente tem o esternocleidomastóide, os escalenos, atrás dos escalenos, antes
do trapézio tem o elevador da escápula. Então, se eu quisesse desenhar nela, eu faria aqui a borda do trapézio superiores, a borda do esternocleidomastoide, os escalenos e entre eles está o elevador da escápula. Então, se vocês colocarem a mão posteriormente ao trapézio de vocês e elevar o ombro, vocês vão sentir o elevador da escápula subindo, mais na parte da origem dele. Então, de novo, a mão vocês vão colocar à frente da borda anterior do trapézio, na borda posterior dos escalenos, mais ou menos aqui, ó. E vão elevar a escápula e vocês vão sentir. Novamente eles saltam na nossa mão. E o ponto de inserção dele, que é no ângulo superior da escápula, essa blusa de alça. Quando a gente faz as estruturas da escápula, vocês lembram que tem a borda superior, a borda medial, a borda inferior e tem os ângulos também. Para achar o ângulo inferior, a gente faz um movimento de pinça, sai do acrômio e você faz um movimento de pinça e quando chegar mais ou menos na borda anterior, medial, você faz uma pressão para baixo. Se você fizer assim, provavelmente você vai confundir com o trapézio, se a pessoa tiver o trapézio tensionado, às vezes você acha algum nódulo e pensa que é o ângulo superior. Mas se você vier direto do acrômio fazendo essa pinça e encontra a borda medial, você faz uma pressão para baixo, o ângulo superior dela está bem aqui. Mas assim, só para eu confirmar. Volta. O ângulo superior dela está bem aqui. Aí a gente coloca a mão e pede para a pessoa elevar o ombro, força. E palpa ele contraído e relaxado, ele vai saltar na nossa mão. Então, esses foram os músculos que a gente escolheu para fazer com as bases bibliográficas, né, que a gente escolheu para fazer a palpação da coluna cervical, por fazer o movimento da coluna cervical de extensão, inclinação, rotação e flexão da coluna cervical. Lembrando que tem que palpar contraído e relaxar. Pode passar. Dando continuidade ao exame físico, a gente faz a mobilidade da coluna cervical, pode fazer com o paciente sentado, caso você seja mais alto, né, e o paciente seja muito baixo, ou o contrário, fazer com o paciente sentado e lembrar sempre, de acordo com as outras estruturas que a gente fez, que a gente deve fazer passivo, ativo assistido e ativo livre e em toda a amplitude, para fazer a avaliação. Então a gente tem um movimento de flexão da cervical. Me ajuda agora. Vai sozinha. Olha lá, mais pra cima. Aí. Mais pra baixo. Aí. A gente tem um movimento de extensão. Em toda a amplitude. Me ajuda. Vai sozinha. Olha lá pra cima. Mais. A gente tem um movimento de inclinação à direita, inclinação à esquerda. Aí você pode dar o comando também para o paciente. Leva a sua orelha até o ombro. Quando ela for fazer sozinha, né? Primeiro eu faço o movimento. Me ajuda. Dá para ir mais? Aí. Faz sozinha agora. Leva a orelha lá no ombro. Mais. E os movimentos de rotação lateral, dos dois lados, rotação lateral à esquerda e à direita, aí o comando é diferente, né? Você pede para a pessoa olhar para a porta, olhar para o lado, sem ela fazer nesse eixo, né? Sem fazer compensado, tem que fazer exatamente isso. Não vamos confundir com quadril e ombro, que a gente fala rotação interna, medial, externa, da direita, esquerda, olha bem entre o futuro. E outra coisa, esse momento de inclinação lateral também tem o nome de flexão lateral, tá? Bom dia, meu nome é Beatriz. Eu vou dar continuidade falando de prova de força da coluna cervical. A gente tem essa métrica, né, da graduação da força muscular, como a gente já está acostumado, que vai ser de grau 0 a grau 5, sendo grau 0 sem nenhum tipo de contração. O grau 1 tem um pequeno esboço dessa contração. O grau 2, no caso da coluna cervical, a gente ficou um pouco em dúvida da literatura, a gente não achou
diretamente Qual grau? no grau 2. Se é feito em decúbito lateral, Uma coisa, uma da gravidade, com peso da cabeça. a favor da gravidade. Anulando. Anulando a Porque a gravidade. grande dúvida do pessoal é justamente isso que foi bom falar. O que é a favor da gravidade? A cabeça está aqui, ó. A favor da gravidade está caindo. Isso aqui não é graduado na prova de força, correto, gente? A cabeça está caindo. Isso não serve para prova de força, serve para DM. A prova de força isso não serve. O que é anulando a gravidade? Colocando a posição, como ela falou, decúbito lateral, aí vai anular a gravidade. Isso significa que a gravidade está ajudando. Então, meu braço, ó. A gravidade está ajudando, não é? Meu braço descer não significa nada na prova de força. Grau de força 2 é anulando a gravidade. Ela falou bem, de lado, só que o pessoal confunde. Dedo, o dedo pesa menos, mas o grau 2 de abdução dos dedos é esse aqui, ó. Anulando a gravidade, mesmo que pesando um pouco. Esse aqui é grau 3, contra a gravidade. Dependendo do peso do membro. O que vencer o peso do membro, correto? Para ser grau 3. E o grau 2 não tem que vencer o peso. Professor, mas... Por exemplo, quando a gente vai fazer de lado, né, para anular a gravidade de flexão, o sternocleido ele é flexor, rotador e inclinador. Aí está anulando as 3 funções dele, quando a gente está na lateral? Aí você tem que escolher o que nós vamos fazer. Porque vai fazer um movimento completo. Por exemplo, você tem que fazer um movimento todo, um deles não vai estar no grau 2, mas pelo menos 2 estão. Então você já executou 2 ações dele, já está testando ele, tá? Pelo menos 2 ações, ou que seja uma, né? Por exemplo, elas estão falando da cervical, mas, por exemplo, os paravertebrais, fazer de lado, teria que fazer todo aquele negócio no chão e tem um atrito. Como é que seria isso? Aí você faz, por exemplo, paravertebrais, você não vai fazer de bruxo aqui, não vai ser grau 3 aqui? Aí é a posição da mão que manda, igual o abdominal. Se você não consegue fazer aqui, levantando a escápula de exame, aí você não tem grau 3, tem grau 2. Já é grau 2. Agora, se você quiser conferir se tem grau 2, ele deita de lado e faz a flexão lateral, que é um movimento mais difícil. Mas se não levanta a escápula, já coloca no grau 2, porque tem movimento, tem contração, não é. É grau 2. Isso é por aproximação, mas você pode deitar de lado e fazer. Entendeu? Tanto flexão para abdominal, quanto extensão para paravertebrais, você perguntou. Paravertebrais é de bruxo, tem ventral, então coloca a mão no sacro. É o quê? Grau 3, não é? Aí você vai evoluindo. No sacro já é grau 4, mão do lado do corpo 3, e na nuca grau 4. Então você não consegue levantar o externo com a mão lá do corpo, ele não tem grau 3, tem grau 2. Ou se você deita de lado, faz. Seguindo, né, então no grau 3 a gente faz em pé mesmo, em toda a amplitude, se o paciente consegue fazer toda a amplitude contra a gravidade. Grau 4 e grau 5 a gente faz com a resistência manual. Aqui a gente vai, obviamente, manter, né, os movimentos igual a Heloísa falou de flexão, extensão, inclinação e rotação. Só que a gente vai fazer uma resistência e a gente vai gerar assim, um movimento isométrico resistido para avaliar, como por exemplo, a gente fazer na flexão de cervical, a gente pode testar tanto sentado quanto deitado, o paciente, e deitado ele vai manter os joelhos flexionados para uma melhor estabilidade e também para evitar qualquer tipo de movimento compensatório, ele mantém o cotovelo fletido ao lado do corpo e o terapeuta ele faz uma resistência na testa do paciente, ele pede que ele faça esse movimento de levar o queixo até o peito, até o externo. E a gente vai testar o grau de força dos músculos flexores anteriores do pescoço, que vão ser o músculo longo da cabeça, o longo do pescoço e o reto inferior da cabeça. E o erro que pode acontecer durante esse teste é o paciente ele não levar o queixo diretamente no externo e fazer um movimento para cima, o que indica essa fraqueza dos músculos flexores e provavelmente uma força do externo plano, que ele age bilateralmente também nessa função, junto com o escalão. No movimento para fazer de inclinação, o paciente ele se mantém nessa posição, os joelhos e o cotovelo fletidos, também pode ser testado em pé, e o paciente ele faz a resistência nessa parte temporal da cabeça do paciente e pede para que ele faça um movimento de inclinação. E a gente vai testar os músculos que estão atuando nessa ação, que vão ser o sternocleido e o escaleno. Aqui a gente também pode testar que são os mesmos músculos que fazem na rotação. Aqui não tem uma foto, mas acho que na referência do livro do Magui, a gente faz a própria resistência segurando a cabeça do paciente e a gente só pede para que ele, por exemplo, olhe para a parede e
Sim. E ativo livre grau 3. Aí a pergunta que vocês fizeram, aí eu dei de lado desse movimento aí. Não vai ser um movimento perfeito, vai ter que fazer flexão associada à inclinação. A mesma coisa aqui nos extensores, a gente faz um movimento combinado. A gente vai manter o paciente em decúbito ventral, ele vai se manter com o cotovelo rente à maca, e aí a gente vai pedir esse movimento combinado, que ele vai inclinar o pescoço e fazer a extensão. E o terapeuta ele faz essa resistência na faixa occipital da cabeça, e a gente vai testar os músculos que atuam, que são principalmente os semiespinhais da cabeça e do pescoço, os eretores da espinha na porção cervical e o estômago da cabeça. Então vamos lá. Como que eu faço? Eu solicito para o paciente, então. Então vamos lá. A sequência que a gente usou do livro do Kendall, ele também traz a prova de força do trapézio, que vai ser um extensor também de cervical. E aí aqui a gente faz esse teste de forma unilateral. O terapeuta ele faz resistência no ombro e na parte temporal da cabeça do paciente, e ele pede para que o paciente faça essa força de levar a orelha até o ombro. Aí... É diferente da forma que a gente palpava o trapézio quando a gente estudava escápula, ombro, por isso que a gente trouxe o vídeo. Quer dizer, a ação do trapézio na coluna cervical, né? A gente estudou a ação do trapézio na cintura escapular. Ele faz extensão da coluna cervical. Aí o paciente ele faz resistência. Não é muito habitual a gente fazer a prova de força e isometria, mas no tratamento, tá? A prova de força faz isometria, vai e volta, tá? Aí, por último, né, a gente pode complementar toda essa avaliação com os testes especiais. Eu trouxe 3 testes. Primeiro, o teste de Sperling, que a gente vai fazer quando a gente quer avaliar se o paciente ele tem alguma radiculopatia, então uma lesão ou uma compressão de raiz nervosa que gera uma dor irradiada dos membros superiores. No teste de Sperling, a gente ele tem algumas maneiras de ser realizado. Ele é descrito em 3 etapas. Que primeiro a gente faz uma extensão no paciente, e aqui a gente tem que fazer uma avaliação se ele já faz uma reprodução do sintoma de dor irradiada, porque se ele já fizer, não é necessário que a gente continue o teste e gere mais dor. Aí a gente faz uma extensão da cabeça do paciente, inclina para o lado, acho que o primeiro é o lado que não está acometido, e aí se ele também não sentir dor, a gente faz a pressão, a gente faz uma pressão diretamente para baixo. E aí o teste ele é positivo se o paciente ele relata um aumento de dor irradiada para os membros superiores. Aí a gente também tem o teste de distração cervical, que ao contrário desse teste de Sperling que ele gera, ele vai fazer uma descompressão, exatamente. Ele vai fazer um alívio desse sintoma. Então o paciente que ele já chega com uma queixa de dor irradiada, a gente faz essa tração, essa distração, que a gente pode fazer tanto sentado quanto deitado, e a gente pega na região occipital da cabeça do paciente e também no queixo, e a gente faz uma tração para cima. E aí o teste ele é positivo se ele gera essa redução do sintoma, que a gente vai de fato fazer essa descompressão. E também tem o teste de Valsalva, que a gente usa para avaliar se tem alguma pressão na medula espinhal, porque essa pressão pode ser decorrente de alguma hernia de disco, de alguma outra disfunção das vértebras. E a gente pede para o paciente inspirar e fazer uma pressão como se ele fosse soprar um balão. E o teste de positivo se ele gera dor, se ele gera essa pressão. Ele sopra e prende o ar, né? Isso. Só que ele também é um teste muito... que deve ser feito com muita cautela. Essas são nossas referências. Pessoal, agora, primeiro, eu vou jogar para frente com vocês, tá? Alguma dúvida de vocês que volta na inspeção, palpação, na história, que é na anamnese, ou algum item mais da parte final que elas completaram o trabalho, prova de força, alguma dúvida? O que volta no slide, no vídeo, vai voltando devagarzinho para o pessoal ir lembrando. Começa
qual a aprendizagem inicial vai passando bem devagar, tá? Se vocês aqui param, vocês falam. Algum item que eu gostaria de repetir com relação à prova de força, por exemplo, alguma graduação de 0 a 5, alguma mobilidade, ADM, alguma palpação específica, alguma inspeção, né, exame físico, né? Finalizando com os testes especiais, ou na parte inicial, quero até revisar um pouquinho da anatomia também, que o outro grupo falou. Pode passar bem devagar, tá? Deixa um pouquinho, passa, deixa um pouquinho, passa. Algum detalhe, gente? A gente vai reproduzir isso nos nossos pacientes lá naquela escola. A gente vai fazer essa palpação óssea, muscular, a gente vai fazer essa inspeção, a gente vai fazer também a avaliação prova de força. Então, durante esse atendimento a gente vai fazer isso, tá? Pode falar. Pode repetir para achar a C1 e a C2, por favor? A C1 só tem processo transverso e a C2 só tem processo. Ela tem processo espinhoso e transverso, só que o transverso é bem pequenininho e sutil. Então a gente não palpa, a gente só palpa na C2 o processo espinhoso. Para achar a C1, que é o processo transverso, a gente vai fazer aqueles 3 pontos. O senhor pode me prestar um canetão? Enrola isso mesmo. Dá, eu confio no potencial dele. Aí você pode fazer um paciente deitado, de decúbito dorsal, mas aí como a minha mão vai estar na posição certinha, eu vou fazer como se estivesse fazendo ela sentada. Porque às vezes em pé fica desregulado, né? Vou fazer aqui na lateral para você ver. O meu dedo anelar vai achar o ângulo mandibular, pode fazer em você. Você vai achar o ângulo mandibular dela. O meu dedo indicador vai vir atrás da orelha, vai achar o processo mastóide, que é uma proeminência óssea, que a gente acha atrás da orelha, tem que ser em cima da proeminência óssea. E aí o terceiro dedo vai cair na linha média entre eles, vai cair no processo transverso de C1. Você vai fazer uma pressão para dentro, como se você quisesse encontrar os 2 dedos, assim, ó. Ângulo mandibular, processo mastóide, terceiro dedo cai aqui no processo transverso e eu quero encontrar meus dedos. Eu vou fazer essa força para dentro. E essa proeminência óssea que eu achar é o processo transverso de C1. Então, é desconfortável, né? É desconfortável quando a gente acha, porque é uma estrutura profunda, só que você não vai achar, igual eu falei aquele dia, como se fosse uma ponta de osso mesmo, igual se eu tivesse aqui, ó, catucando a minha unha assim, você não vai encontrar essa estrutura, você vai encontrar um limite ósseo, uma barreira, um impedimento, porque quando você palpa aqui os músculos, você sente a estrutura na sua mão. O esternocleido, ele é forte, né, mas ele é um músculo, e quando você faz a pressão contra e acha a estrutura, é um impedimento para você não completar o movimento. É essa estrutura que você vai achar. Conseguiu achar em você? Sim? É doloroso, né? Aí a C2, a gente vai achar o processo espinhoso dela, com o paciente sentado, você atrás do paciente, você vai fazer, você vai vir com os polegares, né? Você vai achar a base do occipital dela, esses 2 ossinhos que a gente tem aqui, acima do pescoço. Achou a base do occipital, você migra o dedo para dentro, você vai achar uma fossa. Você vai deslizar o dedo para baixo, fazer uma força como se eu tivesse empurrado ela para a parede aqui, ó. Você vai achar o processo espinhoso de C2, que também é um pouco desconfortável, né? Geralmente quando o paciente reclama de dor é porque você achou. E novamente, é uma estrutura que está lá dentro, você não vai achar a pontinha dela, igual a gente viu as fotos, é tudo muito pontudo, né? As estruturas, as proeminências ósseas, aí a gente quer encontrar isso, fica buscando encontrar essa proeminência óssea. Você não vai encontrar isso, você tem músculos, você tem pele, você vai encontrar um limite ósseo mesmo. Mas o que você tem que saber é que C1 tem processo transverso, C2 tem processo espinhoso, C3 a C7 processos espinhosos, massas articulares um pouquinho para lateral e processo transverso um pouquinho para lateral também. Na literatura não tem uma referência, são 3 dedos, 2 dedos, você tem que encontrar todos os processos espinhosos, colocar a polpa digital em cima deles e migrar lateralmente. Aí você vai achar as massas e o processo transverso. Primeiro é o processo, depois as massas. Alguma pergunta mais? Sobre avaliação? Alguém de vocês fez um comentário final sobre a avaliação de força cervical? Um comentário? Vamos pro próximo grupo então, tratamento. Aí, nem sei o que eu vou
ficou no grupo dela? O Arthur ficou no grupo dela. Agora tá saindo do banheiro. Sobrevivente. Dois, eles vão cantar onde hoje? Dupla sertaneja. É só as duas? Pão. Bom. Deixa eu dar uma dormida aqui nesse tempo. Pessoal, mais uma vez, vamos ficar atento aqui nas apresentações, tá? A gente vai começar agora o tratamento cervical. Já adiantando para vocês, depois do tratamento, se possível, a gente vai iniciar a anatomia já da coluna torácica, para a gente tentar finalizar na aula que vem. Tá? Então, a gente vai iniciar, mesmo que seja pouco, para a gente concluir, tá? Alguns apresentam um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente vai tentar concluir nesses, no máximo 3 dias, não vai extrapolar no quarto dia não, senão a gente fica muito atrasado, tá? Bom dia, gente. Nosso grupo ficou responsável pelo tratamento da coluna cervical, então a gente já falou, né, sobre a anatomia em si da coluna cervical, sobre o exame físico. Então a gente chegou na parte do tratamento específico. O nosso grupo é formado, né, pela Amanda, pela Emanuela e por mim, Cleia. Antes da gente começar falando sobre o tratamento específico em si, só essas etapas de mobilizações e terapias que são utilizadas no tratamento de acordo com algumas patologias, a coluna cervical é uma região mais sensível, né, e mais móvel, diferente das outras partes, né, da coluna vertebral. Ela é responsável por sustentar a cabeça, né, e permitir alguns movimentos amplos, que é o que a gente já tem falado, sobre a flexão, sobre a extensão, sobre rotações, né, direita e esquerda, e inclinações também. Além disso, ela também é responsável por proteger algumas estruturas neurológicas, né, então, aí desde raízes nervosas e também a medula espinhal. E devido a essa sua grande movimento, né, essa flexibilidade, esse movimento ser maior, e ao longo também dos anos em si, acontecem alguns desgastes, né, nas vértebras ou mesmo até nos discos intervertebrais, que leva a ter algumas patologias diante disso. Então, é frequentemente afetada por algumas condições degenerativas, traumáticas ou disfunções musculoesqueléticas. Antes de eu vou passar o slide, quando a gente fala de tratamento, eu acredito que o tratamento ele começa bem antes da gente colocar a mão no paciente. Eu acredito que ali na primeira conversa com o paciente, para a gente saber o que está acontecendo, é necessário a gente ter uma escuta realmente com o paciente e criar um vínculo com ele, né, em relação ao que ele foi procurar no nosso consultório. E também manter esse vínculo vai ajudar o paciente a ter uma adesão maior ao tratamento. Então, explicar para ele qual é a patologia dele, explicar para ele algumas expectativas que podem ser ou não frustradas, então explicar certamente o tratamento e esclarecer para ele algumas dúvidas. Então, nós, como fisioterapeuta, a gente deve esclarecer o diagnóstico para ele, o prognóstico e o tratamento em si, explicando de forma simples que ele possa entender. O objetivo em si do tratamento é reverter, né, qualquer disfunção que foi acometida em determinada região e também evitar recorrências de episódios futuros. Então, em si, os objetivos são avaliar a dor, reduzir a inflamação,
recuperar a mobilidade articular desse paciente, a amplitude de movimento, equilibrar a musculatura da cervical também e escapular, e promover a reeducação postural, que é bastante importante, e como eu falei, prevenir novas lesões. E começando agora a falar um pouquinho do tratamento na fase aguda, né? Então, como a Cléa falou, o objetivo do tratamento, principalmente na fase aguda, é a diminuição da dor, da inflamação. Então, são indicadas terapias com gelo, né? Nessa fase é importante que as técnicas sejam mais suaves, mas visando evitar a imobilização do paciente. Então, a crioterapia, que é a terapia com gelo, técnicas manuais que sejam mais suaves, então deslizamento leve, como PAD, massagem relaxante, sem manipular de alta velocidade. Então, não é recomendado que faça tração nesses primeiros dias. Além disso, também é indicado os recursos de TENS, laser de baixa intensidade, ultrassom pulsado. Eu vi falar sobre ele na literatura, porém é com muita cautela. O ultrassom ele requer mais atenção do que aos outros. Mobilizações leves, né, visando evitar a imobilização, mas fazer as amplitudes de movimento com mais restrições, né, para evitar que aquele paciente perca a ADM que ele tenha, mesmo que seja pouca. Eu também vi alguns estudos falando sobre o Team Node, que ele o que eu mostrei nesse vídeo, ele é um exercício que ativa os músculos que protegem a coluna cervical, então o lombo do pescoço e o lombo da cabeça, e sem ativar os músculos que geralmente acumulam mais tensão e dor. Então ele é muito indicado nessa fase aguda. Ele é basicamente fazer um 5 com a cabeça, uma leve flexão, e ele também pode ter algumas progressões, então em supino, com auxílio da mão, mas é basicamente esse movimento de acenar com o queixo olhando para baixo. E esse estudo foi muito usado, muito citado para dor em fase aguda de disfunções temporomandibulares e hernia de disco cervical. Então eu achei muito interessante colocar ele aqui. Ele também tem outro tipo, que é o Team Tuck. O Team Tuck ele não é indicado na fase aguda, porque ele ativa mais músculos, então pode piorar a dor do paciente. Ele faz uma retração. Então, diferente do Team Node, que ele é só a acenação, o Team Tuck ele faz essa retração. Então o paciente vai com a cabeça para frente e volta, vai com a cabeça para frente e volta. Mas para a fase aguda, né, desses pacientes que têm muita dor, esse exercício tem sido muito eficaz, porque como eu disse, ele ativa os músculos que protegem a cervical e não os músculos que causam mais tensão e mais dor, então ele ajuda na diminuição da dor. É importante que esse exercício é um exercício complexo, você tem que às vezes tocar no queixo para você no momento, ensinar para ele que aproximada do pescoço, ensinar para ele, no caso, seria passivo, fazer o ativo assistido, para depois ele fazer o ativo livre que está sendo feito ali, ou até resistir, porque é um exercício com um grau de dificuldade maior para o paciente realizar. Muito maior do que ele realizar a inversão do tornozelo, que é difícil, muito mais difícil do que ele fazer rotação interna e externa de quadril, que o paciente tem dificuldade. Então tem que ser feito devagar, para o paciente principalmente idoso. Né? É como se fosse uma retificação, então, da lordose cervical, né? Isso. O Team Tuck ele tem mais essa retificação, né? Mas o Team Node ele é um leve movimento de flexão. Então, quando eu li, eles relatam como se fosse acenar o queixo fazendo sim, mas bem leve. Aceno com a cabeça. Um aceno com a cabeça, assim. Aí ele até cita que olhar para baixo ajuda a fazer o movimento. E como a gente está falando sobre o tratamento, a gente trouxe algumas técnicas, né, que são utilizadas e que a gente já utilizou em aula também. Não são específicas em si, mas isso vai depender muito do estágio do paciente, se está no estágio agudo, subagudo ou crônico. De forma geral, tem as primeiras em si, as manipulações, né, das articulações cervicais, elas variam aí, são classificadas de 1 a 5, e exceto essa de alta velocidade, que é a HVT, que é o conhecido thrush, que eu acho que a gente conhece como quiropraxia, né? Então chegar até o limite da articulação e fazer aquela impulsão. Essas manipulações, elas duram de 1 a 2 minutos, então pode intervalar de 2 a 3 segundos por minuto, cada movimento. E específico, todas elas são usadas para diminuir a dor, né? E também ganhar ou melhorar em si a ADM do paciente. O tratamento ele é encerrado após o final após atingir o resultado desejado, conforme a tolerância do paciente. Aí, só especificando aqui cada grau, o grau 1 ele é específico para o estágio, né, agudo em si, e eles são usados oscilações de pequena amplitude, e
E para essa modulação da dor também, ela pode costumar ser feita de 2 a 3 segundos durante 1 minuto a 2 minutos também. Pode passar. Então são oscilações pequenas. E isso. Aqui a de grau 2 também, ela é bem parecida assim como a de grau 1, só que são oscilações um pouco maior, então ela está dentro da ADM, então ela não passa esse limite articular. Também há 3 aplicações e aplica-se as oscilações de ambas até a barreira articular, então já é diferente da do grau 1 e grau 2. Vai melhorar também a amplitude de movimento específica das fases subagudas e crônicas. A grau 4 usa oscilações pequenas que vai ultrapassar a barreira articular, indicadas somente para estágios crônicos. A grau 5, como eu falei, ela é específica e é utilizada somente uma vez, que é até o limite da barreira articular e faz esse trush, que é como se fosse uma captação em si, dessa articulação. Algumas preocupações necessárias ser revistas, então interromper a manipulação se houver alguma dor irradiada ou mesmo desmaio, ter cuidado em casos de dor intensa para não prejudicar mais a patologia em si do paciente. Contraindicações, então fraturas não consolidadas, a gente entende que se a gente for forçar aquela região pode piorar em si, frouxidão ligamentar, artrite reumatoide, comprometimento de artéria vertebral e inflamações articulares agudas. Daí eu trouxe algumas específicas, né, em relação à cervical, flexão, para ganhar flexão, para ganhar extensão, inclinações também. A primeira é para aumentar a flexão de cervical, então o paciente vai deitar no decúbito ventral, coloca-se uma almofada para deixar essa região mais confortável em si do externo, né? E o terapeuta ele vai ficar ao lado, vai utilizar os seus polegares, e vai fazer uma força que vai deslizar a vértebra superior, né, em direção cefálica e anterior. Eu não entendi. Pode voltar. Então, a manipulação de flexão é para ganhar flexão, né? Então vai auxiliar o paciente a ganhar flexão cervical. Ele vai ficar deitado em decúbito ventral. O paciente, porque a gente sabe que na manipulação a gente usa certa força em si, então cada grau tem uma oscilação específica, que é específico para ganhar o micro ou macro movimento dessa articulação. Então vai fazer uma força através dos polegares, vai colocar acima da vértebra que está com restrição, vai colocar o polegar e vai deslizar essa vértebra, é meio complicado fazer, mas como está específico aqui, ó, vai colocar uma pressão, vai deslizar acima da vértebra que está restrita, né, ao movimento, e vai deslizar ela superior em direção cefálica e anterior, ao movimento anterior, né, É só um e cefálica polegar. a cabeça. É só um polegar fazendo a força? Não, são os dois. E não estabiliza que está restrito. Não, é só um movimento por completo. Fazer a vértebra foi isso aqui. Isso, Esse aqui é um derrapado no pneu do carro. Aí você pode colocar um polegar sobre o outro, ou pode colocar os dois na vértebra. Mas ó, o dedo também, mas espinhoso. Você empurra para frente. Mas não é só para frente, em direção ao chão ali da maca. Para frente e para cima. A força diagonal. Para frente e para cima. Para frente e para cima. Para frente e para cima. Para cima em direção cefálica. E para frente em direção anterior. Né? Então a mesma coisa, são sinônimos, né? Cefálico, cima. Então é uma força tipo na diagonal. E também, para a extensão cervical, também vai mudar em questão de posicionamento, só a questão que o terapeuta vai ficar de frente em relação ao pé do paciente. Vai ser também uma manipulação usada com a força através dos polegares, então vai deslizar essa vértebra que está com restrição, a vértebra superior que está com restrição, e vai colocar uma força já em direção caudal e posterior ao paciente. E posterior? Desculpa, porque tá difícil daí. Tipo assim, você vai empurrar lá pro pé dele? Isso mesmo. Isso, caudal em direção ao pé dele e posterior para cima. Então, posterior ao tronco. Ah, entendi. Mesmo com ele com a cabeça para baixo, a gente faz assim. Isso, pressiona para baixo, empurra caudal e desliza essa vértebra para cima, posterior. Deixa eu ver tentar arrancar o trem. Vamos lá.
Posição do fisioterapeuta. Fica ali na frente da cabeça do paciente, ao contrário que está no anterior. Mostra a figura anterior. Que está de lado. Então, Agora ele vai ficar na região cefálica, acima da cabeça dele. Coloca aqui no aí. Então, o fisioterapeuta, colocação nas mãos. Em pé, na cabeceira, o corpo de frente para a cabeça do paciente, né? E os pés, usando o contato dos meus polegares, a mesma coisa, sobre o processo espinhoso. O segmento superior, a mesma coisa. E o complexo. só muda a direção que a vértebra está sendo manipulada. Acho que E claro também a direção ao posicionamento do fisioterapeuta. Acho que o que mais confundiu aí foi a parte do posterior, né? Olha a força de manipulação. Porque você vai e puxa. Usando Teoricamente, através dos polegares, eles abrem a superior em uma direção caudal e posterior. Tá? Posterior, o que está falando? No caso, ó, posterior vai ser no sentido de empurrar para baixo e direcionando ela para posterior. Aqui faz esse movimento, não para frente. Saca? E tem como você pegar a vértebra e pegar lá no processo, pegar lá no corpo da vértebra e empurrar para o posterior. Não tem jeito de fazer isso. Você tem que pegar as duas fazer tipo uma alavanca nesse sentido aqui. Entendi. Esses movimentos seria bom se a gente pudesse fazer na prática. Pelo menos tivesse uma máquina que ia ser mais A gente vai fazer isso. evidente. Né? Só para ter tudo isso que pode passar. E essa daqui também para aumentar a rotação cervical. Então, o paciente o terapeuta já mudou a posição, né? Mudou a posição também da mão. Então ele vai usar novamente através das forças do polegar, vai deslizar a vértebra superior em uma direção cefálica. Deixa eu só tentar. Pode vir. Só para, como se ela estivesse em decúbito ventral. Então, nessa parte, ela vai posicionar o polegar na vértebra que está restrita, né, a vértebra superior que está restrita ao movimento, e vai deslizar essa vértebra superior em direção cefálica e anteromedial. Aqui, ó. Então, vai fazer a pressão em si na vértebra, e em vez de ir cefálico, vai ser mais anteromedial. Então, acho que deu para entender? Isso, ó. Aqui, ó. Agora sim, né? Isso, lá no processo transverso dessa vértebra, na vértebra superior que está restrita, você vai colocar o seu polegar. Em vez de você subir em direção cefálica, você vai pressionar ela, vai descer um pouquinho e vai subir anteromedial. Entendeu? Então vai ser movimentos de oscilações pequenas. Isso vai depender do estágio que o paciente está, de acordo com a dor que ele está sentindo. Então as outras são a manipulação no espinhoso e essa no transverso. Isso, Mas a intenção é o seguinte, você vai pedir a rotação do cervical, você vai pedir a rotação e empurrar. que vai de acordo com o movimento que faz, né? Então, Os dois processos eu tenho que multiplicar. Esse movimento. é porque vai de acordo com o movimento. Então, aparentemente é um pouco explicativo, em direção anteromedial, porque é onde faz a direção de rotação cervical. E aqui a manipulação para aumentar a rotação cervical já muda o posicionamento em si do paciente, no decúbito dorsal. O terapeuta atrás, né, do paciente vai sustentar em si a cabeça, a região cervical desse paciente. E aqui a direção que vai ser feita vai ser em direção anterior superior, então anterior porque ela, né, está de decúbito dorsal, e superior medial. Então o que vai ser utilizado em si, a força vai ser somente essa articulação metacarpal, que vai segurar essa região, né, entre ali a vértebra, e vai fazer uma rotação, ou vai fazer uma rotação, não, vai fazer um deslizamento para cima. Esse vai ser um pouco mais difícil. Essa região das articulações metacarpal, ela vai ficar em cima em si dessa região do Cervical. Isso, a da cervical em si dos processos espinhoso, vai fazer um pressionamento e vai fazer um deslizamento nessa região. Então, que é mais em direção antero-superior. Ela vai subir. Antero, porque a gente está indo, né, para frente, e superior subindo. Entendeu?
para ganhar rotação e também inclinação lateral. O polegar fica fixo, então. Sim, o polegar Aí fica fixo. o que mexe é aqui. Isso, não para a cabeça não ficar, ter algum movimento e sair do eixo que a gente quer. Pode passar. Aí essa aqui é a do grau 5 que eu havia dito, aí eu trouxe só um exemplo. Deixa só o vídeo retornar, que aí pode soltar o vídeo novamente. Ela é feita somente um movimento, a maioria das vezes o quiropraxista faz, então vai até o final da articulação e faz o teste. Isso realmente para melhorar a ADM em si dessa Eu região. não vou nem falar, mas as outras manipulações que eu vou fazer com vocês lá nos pacientes é a mais básica possível. Não tem como ir num ambiente de graduação e te ensinar uma técnica de quiropraxia. Eles vão ensinar algumas técnicas básicas, eu estou ensinando alguma coisa no mundo, né? As mais simples. A gente não vai colocar um trecho na cervical para vocês fazerem alguma coisa que eu não posso fazer no paciente. Então, isso aí tem que ser um curso mais específico, né? Então, a gente vai fazer as manipulações mais básicas, chegar aos movimentos básicos, então, a gente vai explicar, elas vão falar aqui, ó, dificilmente vão compreender na totalidade. Vai ser lá na prática, pegando e fazendo, né? Elas só estão dando uma visão geral, para vocês começarem a interagir com. Aí só vem em casa mais um slide delas mais um pouquinho. Aí que chegar lá no paciente vai ficar mais fácil de fazer. Eu vou fazer primeiro, depois vocês vão fazer. Mas nem eu vou fazer, nem vocês trecham no paciente lá. Porque não é o nosso propósito aqui, né? Eu só estou mostrando para esclarecer. Tá? Isso, né? Só para finalizar os graus em si dessas manipulações cervicais. Vai fazer grau 1 e 2 só. Antes de chegar na barreira articular, nem chegar na barreira no grau 3 vai chegar. Mas é leve, vocês vão pegar a mão para fazer. Lógico que quem gosta mais, vai fazer o push maker depois, o mulligan, mas já vai ter uma base, né? Quem gostar de praticar, é claro. E agora, né, para adquirir o macromovimento, a Cléia, ela introduziu sobre os micromovimentos, né? E agora, com esses micromovimentos, a gente consegue ampliar e ganhar os macromovimentos. Como nós já sabemos, a amplitude de movimento, né, ela também pode ser usada na avaliação, como os meninos falaram, para ver se tem alguma restrição da amplitude de movimento. Entretanto, ela também é usada nos programas no início da intervenção terapêutica. Então, a única diferença entre a avaliação e a intervenção terapêutica é que na intervenção terapêutica nós fazemos mais vezes, mais repetições. Na avaliação a gente avalia ali até onde essa cervical ou essa articulação consegue, né, ter essa amplitude de movimento. E no tratamento a gente faz mais séries de repetições por mais vezes. Como nós já sabemos, né, e a Ela também já introduziu, passiva nós fazemos para o paciente, ativa ativa ele nos ajuda e ativa livre ele faz sozinho. Repetindo basicamente o que a Elo falou, né, eu trouxe duas imagens, eu trouxe para exemplificar que em decúbito dorsal ou com o paciente sentado, mas na flexão ou inclinação anterior, o paciente faz o gesto afirmativo, né, então o queixo vai em direção à laringe e flexiona a cabeça sobre o pescoço. Em decúbito dorsal, para realizar um movimento, o paciente tem que estar com a cabeça para fora da maca, para não atrapalhar tem que fazer toda a ADM. Então, o paciente faz primeiro nós fazemos para o paciente, né, na passiva, esse movimento do queixo em direção à laringe, essa flexão, depois ele nos ajuda e depois ele faz sozinho. Sentado foi como a Elon mostrou, né, faz essa flexão e a extensão é a mesma coisa, dá para fazer nos dois decúbitos também, com o dorsal ou com o paciente sentado, e faz a extensão, então o paciente ele inclina a cabeça para trás, aqui com o paciente sentado eu trouxe o indecúbito dorsal, a flexão, e com o paciente sentado eu trouxe a extensão, mas só para exemplificar que tem como fazer os dois. A rotação e a inclinação cervical da mesma maneira, lembrando que a rotação ela roda a cabeça de um lado para o outro e a inclinação cervical ela aproxima a orelha do ombro. E o que geralmente causa muita confusão é qual é o lado da inclinação, né? Como alguns músculos atuam bilateralmente do lado oposto, para a gente entender qual é o lado da inclinação, é sempre o lado onde a orelha está mais perto do ombro. Então, se eu faço essa inclinação, eu estou inclinando para o lado direito. Se eu faço essa inclinação, eu estou inclinando para o lado esquerdo. E a inclinação é isso, é aproximar a orelha do ombro. O lado que está sendo inclinado é o lado onde a orelha está mais perto do ombro e não o outro. Da mesma forma, para fazer a rotação cervical com o paciente em decúbito dorsal, então a cabeça dele tem que estar para fora da maca e a gente faz um movimento segurando ali na região temporal, então roda, depois pede para o paciente nos ajudar e depois pede para ele fazer sozinho. Da mesma forma, com o paciente sentado, esse mesmo movimento, a gente auxilia o paciente e depois ele faz sozinho. E a inclinação lateral da mesma forma também.
para fazer com o decúbito dorsal, a cabeça do paciente para fora da maca e ele aproxima a orelha em direção ao ombro. E aqui eu trouxe a imagem dele sentado, aproximando a cabeça em direção ao ombro. Agora, começando a falar um pouquinho dos alongamentos, eu trouxe primeiro um exemplo de autoalongamento. Esse alongamento é um alongamento que a gente faz muito nos projetos de extensão, porque ele tem foco em trapézio superior e também externo-cleidomastoide. São músculos que geralmente acumulam muita tensão, e esses músculos são causas da cefaleia tensional, porque eles se inserem aqui na base da região occipital, onde fica o ligamento nucal, e esse ligamento, quando o músculo está tenso, ele fica estirado e causa cefaleia tensional. Então, esse alongamento ele ajuda a aliviar e diminuir um pouco a tensão. Como nós sabemos, né, o trapézio ele inclina a cabeça para o mesmo lado, unilateralmente, e ele também eleva as escápulas. Para alongar, então para eu ativar o trapézio superiores, eu estou inclinando a cabeça do lado direito, o meu trapézio superior do lado direito está ativado. Para eu alongar o meu trapézio do lado direito, eu vou inclinar a cabeça para este lado. Então, eu estou alongando o meu trapézio superior do lado direito, porque para alongar o movimento ao contrário. Então, como o trapézio superiores ele fica ativo quando eu inclino a cabeça para o mesmo lado, para eu alongar, eu vou inclinar para o outro lado. Como ele também é um elevador das escápulas, a gente pode colocar a mão aqui nessa região contralateral durante o movimento para estabilizar a escápula, afundar um pouco, né, a escápula e também retrair um pouco o ombro para não compensar. Então, esse movimento aqui, ele alonga o trapézio superiores do lado contralateral. Também sai um pouco de externo-cleidomastoide. E agora eu trouxe o alongamento do escaleno. O escaleno, ele é quase a mesma coisa, só que ele também faz a rotação, né, para o lado contrário. Então, ele inclina a cabeça para o mesmo lado e roda para o outro lado. Então, quando eu inclino a cabeça para o lado direito e rodo para o lado esquerdo, os meus escalenos do lado direito estão ativos. Para eu alongar, eu faço o movimento contrário. Então, eu inclino para o outro lado e rodo para o mesmo lado, que eu quero a ativação. E também é importante que nesse movimento a gente tenha uma retificação um pouco do pescoço. Vou fazer aqui com a Amanda. Pode mostrar aqui, por favor. Então, uma mão vai aqui na testa do paciente, incentivando essa retração, né? E ele vai fazer esse movimento. Então, os escalenos do lado da rotação estão alongando. Pode ir. Trouxe também o alongamento dos suboccipitais curtos. Os suboccipitais curtos, ele faz uma leve extensão, uma extensão fina. Eu vi na literatura que era chamada de extensão fina. Os músculos suboccipitais são o reto posterior maior e menor, o oblíquo superior e inferior. Então, para alongar, a gente faz essa flexão fina, é uma leve flexão. Então, a gente coloca o nosso dedo no polegar, o paciente sentado, né? A gente coloca o nosso polegar no processo espinhoso de C2, e estabiliza, né, com o polegar esse processo, e os outros, o polegar e o indicador do outro dedo no processo transverso dessa mesma vértebra. E aí faz o paciente acenar lentamente. Isso. Mas assim, sem dobrar o pescoço. Faz isso. É meio que uma inclinação da coluna sobre a coluna superior. Para estabilizar, para o paciente não compensar igual ela fez, a gente tenta colocar só uma mão nas vértebras, né, na vértebra do processo espinhoso e nos processos transversos, e a outra mão estabilizando a cabeça. Isso faz o alongamento dos suboccipitais curtos. E também, né, no livro do Kisner, ele fala sobre a importância do complexo do ombro também estar alongado para um bom funcionamento da cervical. Então, o peitoral maior, né, que é um grande adutor, a gente faz uma abdução para alongar. Então, a gente já viu no ombro, eu não vou especificar muito. O peitoral menor, que ele faz a depressão e a protração da escápula, então durante o alongamento a gente eleva essa escápula e retrai o ombro para alongar, e o levantador da escápula, ele levanta a escápula, então a gente faz essa depressão da escápula. É porque eu já vi uma alongamento que faz, eu não sei se está trapézio, mas você faz com a cabeça para uma diagonal. Seria o mesmo desse? Esse tem a rotação, né? A rotação da cervical. Eu também fiquei em dúvida quando eu fui ver
Mostra lá para esse escamento. Escamento. Olha, o escamento é esse. Agora, ao lugar da peça, ao contrário. A peça vai fazer o seguinte: você vai andar para o lado, contrário, e rodar. Aí você muda a pedra. Agora, e escamento. Contrário, diferente. É com extensão. Escamento aqui, ó. Com extensão. Outra peça, fica com a ponta lateral, ó. Flexão. Aqui é o lugar de cá. Roda com flexão. Meu nome é Amanda e agora eu vou falar sobre a parte de fortalecimento. No nosso cotidiano, a gente acaba adotando muitas posturas, padrões posturais, né? A gente acaba adotando muitos padrões posturais que podem causar bastante tensão e dores, né? E um desses padrões posturais muito comuns são das pessoas que ficam muito tempo no computador, né? Onde ela vai fazer uma projeção à frente da cervical, causando aqui um estiramento da musculatura anterior e uma tensão na musculatura posterior. Então, esse primeiro exercício que eu trouxe aqui de fortalecimento, ele vai ter o objetivo de fortalecer a musculatura anterior e o relaxamento da musculatura posterior. Então, o paciente vai estar em decúbito dorsal, né, deitado na maca ou na cama, e ele vai fazer essa projeção do queixo no peito. E a diferença é que nesse exercício ele não pode tirar a nuca do apoio. Então ele vai fazer essa projeção, né, do queixo como se ele quisesse encostar lá no peito, né? E esse é para o fortalecimento da musculatura anterior, né, que seria os músculos ombro do pescoço, o reto lateral da cabeça e o reto anterior da cabeça. Pode passar. Esse aqui, para fortalecer a musculatura lateral, onde o paciente ele vai estar em decúbito lateral, né? E ele vai colocar a cabeça, né? Ele vai deixar cair a cabeça, né? Como o professor fala, a favor da gravidade. E depois ele vai subir, né? Contra a gravidade. Como a Elon falou, né? Ele vai tentar encostar a orelha nos ombros. Né? Essa musculatura lateral que seria os escalenos, né? E pegando também um pouquinho do esternocleidomastoide. Pode passar. E esse aqui para fortalecer a musculatura posterior, né? Onde o paciente ele vai estar em decúbito ventral e a cabeça vai estar fora do apoio da maca ou da cama, né? E aí ele vai fazer como se ele quisesse, para poder com que o paciente ele não faça o movimento errado. Você vai pedir para ele levar o nariz lá embaixo e depois levar a nuca lá em cima. Então, leva o nariz lá embaixo e a nuca lá em cima. Vai fortalecer a musculatura posterior, que seria... Isso aqui, ó. Isso, é exatamente por isso que eu falei da questão do nariz, para ele não confundir. O momento do calango. Olha o calanguinho, para frente e para trás. Entendeu? Não é isso aí. Igual pombo. Não é... Exatamente por isso que fala que usa essa referência do nariz lá embaixo, leva o nariz lá embaixo e a nuca lá em cima. Nariz embaixo e nuca lá em cima. É difícil ensinar para o paciente, né? Você tem que fazer passivo, ativo assistido, tem que compreender o movimento, é difícil. Para vocês fazerem é difícil. Só vê lá com o paciente na frente para fazer. Com ele tem que estar mais. Imita o Richardson. Por isso que é interessante a gente usar esse tipo de comandos, né? Que você pode fazer com que ele tenta ter uma noção dessa consciência corporal do que você está pedindo para ele fazer, para que ele não faça o movimento errado. Até fazer com ele também, né? Isso. Fazer várias vezes com ele, né? E depois pedir para ele fazer sozinho e ver se ele está fazendo realmente da forma correta. Pode passar. E esse aqui é um exercício onde o paciente ele vai encostar na parede com os braços abertos. Ela vai tentar encostar uma mão na outra sem tirar o antebraço da parede e o bumbum também. Vai, encosta e volta. Como se ele quisesse abrir a postura, né? Tenta encostar o antebraço totalmente na parede, isso, sem se encostar. E o bumbum também. Tem que fortalecer a posterior e alongar a anterior, né? Isso.
E agora a gente queria só introduzir um pouquinho sobre as patologias, né? Porque as patologias mais acometidas na cervical, porque se a gente vai tratar, né, a gente precisa ter noção do que a gente está tratando. Então, começando a falar um pouquinho da hernia de disco cervical, nós já sabemos, né, que a nossa coluna ela é composta por vértebras. E no interior dessas vértebras passam, né, a medula espinhal. E entre essas vértebras tem o disco. O disco ele é uma estrutura com tecido cartilaginoso. O objetivo do disco é evitar o atrito, é não ficar osso com osso. Mas com o decorrer do tempo pode acontecer, e também amortecer o impacto, né? Mas com o decorrer do tempo, esse disco ele pode ficar desgastado e esse desgaste, né, por uso repetitivo causa muita dor. Porque aqui, ó, esse aqui é um disco normal e esse aqui é um disco que sai, né? Então o disco que sai, ele acaba encostando na medula e por ser a medula espinhal é uma estrutura que ela é totalmente sensitiva, então as dores elas são de formigamento. Eu vou falar um pouquinho depois, mas são dores muito irradiadas, que dói muito. Os principais sintomas, né, é a dor irradiada, a dor que inicia no pescoço, se espalha pelo ombro, braços e até os dedos. Como eu disse, por ser sensitivo, eu lembro que a gente apresentou, né, as síndromes que eram sensitivas e que eram motoras, e a gente entendeu que a sensitiva ela causa mais essas dores que não restringem o movimento, mas causa esse formigamento, essa agulhada, e talvez essa dor o paciente evita de fazer um movimento para não sentir, mas ela não é uma doença que ela é motora. A sensação de formigamento, agulhada, perda de sensibilidade no braço, mão e do dedo, essa falta, né, do paciente realizar um movimento por causa da dor causa fraqueza muscular, então pode acontecer a perda de força no braço, na mão, afetando a coordenação motora. O pescoço do paciente ele fica totalmente duro, então ele tem dificuldade de mover o pescoço, sensação desse pescoço duro e muita dor na região cervical. E dores de cabeça, né? Como as dores de cabeça da hernia de disco é diferente, ela se origina na nuca e ela irradia para frente da cabeça, para essa região mais frontal. Então ela é uma dor diferente da enxaqueca ou da cefaleia tensional, porque ela começa na nuca e ela irradia para a testa. Como eu já falei, né, lá na frente, para hernia de disco em fase aguda, o Timnage ele é um tratamento essencial que vem sendo muito visto na literatura. As mobilidades, como a gente já falou, né, a tração, ela não é muito indicada para pacientes que sentem muita dor. Mas se o paciente já está ali mais crônico, para ganhar e com muita restrição na amplitude de movimento, é aconselhado fazer as mobilidades, a tração e os exercícios de fortalecimento. Eu vou falar um pouco agora sobre a cervicobraquialgia, que ela é uma condição complexa da região cervical, né, que é marcada por dores e desconfortos que podem irradiar da região cervical para os ombros, antebraços e mãos. E ele acontece devido à irritação, tensão ou compressão das raízes nervosas que emergem da coluna cervical. Os sintomas, né, dor no pescoço e ombro, dor irradiada para braço e a mão, formigamento e dormência nos membros superiores, fraqueza muscular, sensação de choque ou queimação nos membros superiores e alteração na sensibilidade e cefaleia, né, a dor de cabeça. Eu vi bastante, quando eu fui pesquisar um pouco, né, sobre a cervicobraquialgia, eu encontrei bastante casos de pacientes que faziam muito tempo crossfit, né, que a maioria já tinha cerca de mais de um ano, né, praticando, e começaram a sentir bastante dores na região cervical e apresentar bastante limitação também nos movimentos, né, devido a essas dores. E o tratamento, né, como a gente falou em partes anteriores, né, a tração, né, manipulação ali manual, né, de forma bem reduzida e suave, né, conforme o paciente for sentindo, né, a dor, a gente vai de forma devagar para poder não piorar a situação, né. Tração também, né, e as mobilizações da questão da ADM, né, para ele voltar aos movimentos de amplitude de movimento.
E só lembrando que a cervicobraquialgia é uma sintomatologia que pode ser decorrente da hernia de disco que você vai falar hoje outra discussão, tá? É uma sintomatologia, tá? Pode ver que isso que você falou repetiu o que falou na hernia. Né? Mas não é só a hernia que pode gerar cervicobraquialgia, pode ser outro, por exemplo. A síndrome desse ladeiro torácico pode gerar uma cervicobraquialgia. É igual a hernia de disco que você acabou de falar, entendeu? Qual que é o nome dessa aí que o senhor falou? A cervicobraquialgia é uma sintomatologia. A síndrome desse ladeiro torácico. Desse ladeiro torácico. Lá no ombro. Sim, e só já fazendo o enganche, a espondilose cervical também. Então, ela pode fluir para uma cervicobraquialgia também. E também em relação à hernia de disco. Porque a espondilose cervical, ela se dá pela degeneração do osso, né, do corpo, da vértebra em si, do disco intervertebral. Essa degeneração, ela acontece de forma natural, então, ali a partir dos seus 30 ou 40, acredito que a partir dos 40 anos já dá para fazer essa verificação que acontece em questão das deformidades em si e deposição de bastante cálcio nessa região, que é onde pode fazer osteófitos, né? Então pode, a partir desse depósito de cálcio, então os osteófitos são criados a partir disso e com isso pode fazer afetar algumas regiões, né, musculares em si, que aí pode levar, essa espondilose, ela pode levar a uma mielopatia, então é a partir do momento que ela diminui o espaço em si do disco intervertebral e faz essa compressão da medula espinhal. E aí esse é um ramo que a pessoa vai ter alguns sintomas de déficit motor também, então algum desequilíbrio em si na marcha. E também pode levar sobre a radiculopatia, que já é a compressão de raízes nervosas nessa região. Então, a espondilose normalmente ela afeta os níveis de C5 e C6 e C7 devido à grande movimentação, né? Devido à grande mobilidade que tem nessa região. E isso com o decorrer da vida em si. Mas só lembrando que a espondilose é uma artrose, é uma osteoartrose, que pode gerar ativação intercorpo, tanto das vértebras, do músculo ali, ou ziga apofisária, ou uncovertebrais. E essas osteós podem obliterar, ou seja, obstruir a passagem da raiz nervosa, pode retirar. Né? Isso, pode acontecer em qualquer... Muitas pessoas têm hernia de disco junto com a espondilose, uma artrose, mas hernia de disco, que vai gerar uma cervicobraquialgia. Isso é só um avanço dela, né, em si, a radiculopatia e também a mielopatia. Aí alguns sintomas em si são dor cervical crônica, a cervicalgia, rigidez no pescoço, principalmente ao acordar, redução da amplitude de movimento, alguns estalos e crepitações nessa região e a sensação do pescoço mais preso ou mais travado. Aí eu trouxe o tratamento conservador, então esse tratamento é específico quando ainda não teve essa compressão de raízes nervosas e também nem da medula espinhal. Então é bem lá no início, quando a pessoa começa a sentir algum desconforto na região. Algumas técnicas podem ser utilizadas, vai depender de acordo com o que fase esse paciente está. Então fazer mobilizações cervicais, foi alguns exemplos que eu falei anteriormente. Liberação miofascial do trapézio, elevador da escápula e escalenos, né, fazem parte desse conjunto em si. Os exercícios terapêuticos, que é um exercício de amplitude de movimento, né, para ADM. Então, fazer uma flexão, fazer uma extensão em si, movimentos podem durar até uns 10 segundos, né. Exercícios isométricos, então fazer a frotação da cabeça, então colocar uma resistência em si na testa do paciente e pedir para ele fazer uma frotação, ou mesmo também colocar a mão atrás na região posterior e pedir para ele fazer uma retração. E exercícios também de estabilização cervical, fazer uma suspensão em si, pode passar. Aí algumas modalidades que a gente pode utilizar é o TENS para diminuir e trabalhar nessa questão da analgesia, né, para diminuir a dor dessa região do paciente. A dor superficial. O ultrassom também é utilizado e alongamento desses tecidos que são encurtados, principalmente o elevador da escápula, o trapézio superior, o peitoral e os escalenos.
essas referências. Muito obrigada. Vocês primeiro falassem algum comentário final sobre o tratamento, primeiro que você, que a gente passa essa pergunta aqui, algum comentário sobre o tratamento, o que chamou vocês a atenção nessa reabilitação, até na prevenção, né, de problemas cervicais, né? Eu acho que o principal que a gente deve sempre enfatizar, né, por mais que a gente falou que não é muito bom frisar, é a questão que o professor falou que a cervical é uma região onde é muito difícil a gente poder explicar para o paciente como fazer, né? E muitas vezes a gente mesmo falando, ele acaba fazendo errado, né, da forma errada. Então é muito importante essa questão da orientação sempre, né? A gente conversar com o paciente, mostrar para ele, né? Fazer totalmente passivo, né? Mostrar para ele, olha, esse movimento eu quero que você faça, pedir para ele repetir várias vezes. Ativo assistido, né? Isso, ativo assistido com ele ajudando e depois ativo livre, né? Para que ele possa, para a gente poder fazer essa reeducação do paciente, né? E também, como eu falei da questão do fortalecimento, que eu falei sobre os pacientes que ficam muito tempo no computador, né? A gente poder conversar com ele sobre essa questão dessa consciência corporal, né? Então, quando ele vê que ele está fazendo ali ele está tendo uma postura que vai acarretar muita dor, né? E vai causar muita tensão na região, a gente pedir para ele fazer alguns tipos de auto-alongamento, como a Manu falou, né? Que é muito importante. Sempre que ele puder, né, no momento de descanso ali que ele tiver, ou antes mesmo de começar o trabalho, que ele possa fazer ali para poder dar uma aliviada nessa região, né? E pedir sempre também para ele poder ficar um pouco mais relaxado, né? Não manter sempre os ombros muito elevados e a cervical muito anteriorizada, né? Pedir sempre para ele ter essa questão de se autoavaliar em todo momento, né? Porque não adianta só a gente tratar ali, né? Conversar com ele em 40 minutos de sessão ali, né? E ele simplesmente voltar para casa e continuar do mesmo jeito. Então, assim, fica mais difícil, né? O tratamento se torna um pouco mais prolongado. Então, quanto mais ele puder fazer isso no dia a dia dele, não só na sessão, né? Isso vai poder melhorar ainda mais o tratamento dele e pra gente também, né? Pra poder ter mais resultado, né? Senão fica uma coisa muito vaga, né? A fisioterapia não resolve nada, né? Eu vou, faço e continuo do mesmo jeito. Mas ele também precisa fazer isso em casa, precisa ter essa reeducação e a gente precisa partir da gente. A gente precisa conversar com ele para que ele tenha essa consciência de que isso tem que ser ao longo do dia, né? Todos os dias, recorrentemente. Vocês estão percebendo bem que precisa do toque terapêutico, né? Igual as ultrassons, as algias, tudo citado. Só que não é só isso, tem que fazer muito mais. E é difícil, você tem que fazer passivo, ativo assistido, ele errou, você volta no ativo assistido de novo, volta e faz. É uma sequência para ele aprender a fazer o exercício. É coordenação motora, é um toque terapêutico. Não é à toa que a gente vê mais resultados positivos às vezes no Pilates, na quiropraxia, no Mulligan, no Meita, no Iso-Stretch, porque a pessoa fica o tempo todo tocando. E a fisioterapia convencional, americana, a cinética, tem que ser aliada a isso, o tempo todo toque terapêutico. Se tiver que atender um paciente por vez, atenda. Se está para atender 3, atenda, mas com qualidade. Quando faz uma atividade, você vai ter que fazer com ele outra atividade, você tem que ir lá e fazer mesmo, efetivo. E às vezes não pode ficar só 50 minutos. Então, 1h30, para dar tempo de você atender 2 ou 3 ao mesmo tempo. Uma dessas clínicas, ele vai ficar 40, 50 minutos e vai embora. Agora, tem paciente que fica mais tempo ali para destinar o trabalho. E tem paciente que tem que ser atendido individualmente, particularmente. Não dá para atender 2 ou 3 ao mesmo tempo. Aí, dentro que ela falou. Só finalizando, como a gente viu, tem muitas formas de tratamento, né? Então, acredito que uma das partes mais importantes em si também que me chamou a atenção, por ser tanto tipo de tratamento e tantas modulações diferentes em si que a gente pode usar com o paciente, fazer uma avaliação correta, fazer o exame físico correto, para a gente não utilizar nenhum tipo de tratamento que possa piorar e em si piorar o caso do paciente. Eu acho que, como a gente falou, né, pra gente entender também foi muito difícil, por isso que a gente foi atrás de muitos vídeos, muitas coisas, porque a gente lia no Kisner e no Dutum e a gente ficava meio confusa. E a gente procurou muitos vídeos, então pra gente que já está nesse convívio já é difícil a gente ensinar também para o paciente fazer um movimento correto. E a cervical, como a gente viu, ela é um movimento que atua em vários músculos. Então se a gente roda a cabeça, ativa mais o músculo, então para o paciente fazer esse movimento correto, e como a Cléia falou, né, dependendo de uma boa avaliação, para a gente saber onde está o problema e fazer o tratamento correto, tem que ter essa cautela em restringir um movimento que vai ativar outro músculo, e isso foi isso que a gente achou mais interessante. Foi a dificuldade de entender, de achar um tratamento que realmente vai ser eficaz e a dificuldade de passar isso. Alguém fez uma pergunta sobre o tratamento da coluna cervical? É lógico que muitas técnicas a gente vai fazer lá na prática
vai ser mais fácil aprender, né? Algumas, mas você tem que ler os slides, enviar o slide lá para o nosso grupo, tá? Os que já apresentaram e os que vão apresentar, para a gente começar a ler. Tá? Para a gente fazer a prática na clínica logo. Perguntas, dúvidas? Eu fiquei em dúvida só em uma técnica, mas é mais a parte prática mesmo. Então. A execução, a manipulação, isso é normal, a gente tem que fazer lá na prática. Ou a manipulação mais simples que essa lá, a gente tem que fazer na prática para ombro, para cotovelo, vocês pegarem. É normal. Alguma coisa? Não deu tempo de começar a lombar, então fica para a aula também, lombar, anatomia, avaliação e tratamento, tá? Ok, bem,